Vamos lá, eu tenho dois grandes feras aqui que vão nos ajudar a entender sobre engasgamento, tá? Dificuldades de engolir, às vezes uma dificuldade na mastigação. A gente sabe que isso tudo pode resultar no engasgamento. Agora, o engasgo pode ser fatal por provocar asfixia na vítima. E o socorro rápido e eficiente é fundamental para evitar complicações. Mas para a gente entender por que a gente engasga, eu recebo o otorrinolaringologista, Dr. Edson Monteiro. E para nos ajudar com o que fazer no momento do engasgo, eu recebo o socorrista e enfermeiro Carlos Rodrigues. Sejam bem-vindos, meu querido. Muito obrigada por estar aqui. Prazer. O Carlos faz um trabalho lindo, inclusive numa escola que prepara outros socorristas, não é isso? E doutor Edson, obrigada por estar aqui, é uma honra recebê-lo. Sempre muito bom aprender contigo. Deixa eu ver se aqui, que eu não quero deixar você aqui atrás desse boneco. Isso, pode ficar. Eu acho que aqui a gente fica bem. Podemos ficar desse jeitinho? Então vamos lá, vamos aprender então sobre engasgo. Doutor Edson, o que acontece na maioria das vezes para que a pessoa engasgue? Bom, engasgamento a gente precisa diferenciar do engasgo costumeiro, né? Frequente. Engasgamento é um acidente que acontece. Muitas vezes a pessoa usa prótese dentária, né? As dentaduras, né? E às vezes ela está sem uma prótese, ela acaba não mastigando direito o alimento. E esse alimento desce pela garganta, pela faringe, descendo para o esôfago em bocados maiores. E isso causa um espasmo no esôfago. Isso é o engasgamento. Agora, tem um outro que é muito pior, que é a emergência. Também isso é uma emergência, porque tem dor no tórax, a pessoa fica salivando, é um desespero, ela vai no pronto-socorro. Agora, o pior engasgamento é o que desce para a via respiratória. Então, a pessoa, ela, ao invés, quando ela está engolindo, às vezes um corpo estranho ou às vezes alimento mesmo, desce, ao invés de descer pelo esôfago, desce pelo trato respiratório, desce pela traqueia. E aí a pessoa ela se asfixia. E precisa ter métodos para poder tirar esse corpo estranho lá de dentro. A gente vai aprender muito sobre tudo isso hoje, mas vamos sentir o que o povo vive, qual é a questão, o que acontece, tá? A gente fez um bate-papo com quem estava andando aí pelas ruas de São Paulo. Pode rodar. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje nós estamos nas ruas para fazer a seguinte pergunta. Você já engasgou? Algumas vezes já, principalmente com a saliva. Na hora eu fico um pouco assustada, a gente tenta respirar direito, né, pra voltar logo. Não, nunca engasguei. Já. E o que você fez? Fiquei encascado, sem saber o que fazer. E você, Larissa, já engasgou? Já. E o que você fez quando você engasgou? Bebi água, eu acho. E funcionou? Algumas vezes sim. Papai e a mamãe já tiveram que te desengasgar? Sim. E como foi? Ah, foi assustador. Como você se sentiu? Ah, foi terrível. Eu tava comendo um caldo de mocotó, foi um pedacinho de osso do caldo de mocotó. Foi muito tenso. E como você conseguiu se desengasgar? Ah, os funcionários do estabelecimento fizeram um monte de procedimento em mim, tipo, sei lá, me apertaram, me deram pão seco, farinha seca. E eu tomei bastante líquido e com bastante dificuldade, mas desceu. Se engasgar, você tem que pegar aqui, e aqui você pega a mão assim, rola para dentro e desengasga. Se é criança, você deita ela e vai nas costas, batendo para desengasgar. Então a senhora já está preparada? Já estou preparada. O procedimento que deu certo de mim foi isso, comer pão seco, né, farinha, beber bastante líquido ou o auxílio de uma pessoa para estar fazendo algumas compressões para a pessoa tá engolindo ou jogando para fora, de certa forma. Pelo que a orientação médica, assim, a gente coloca de pé, dá uns tapinhas nas costas, né? É básico isso. Mantenha calma? Um pouco. Quando se trata de filho, não muito, né? Muito bem, olha lá, tá vendo? Enquanto a gente estava assistindo a matéria, a doutora Edson até falou, todo mundo já engasgou, né? Ah, todo mundo. Agora, é importante a gente entender, então, quando isso tem sido recorrente. Eu falei na minha abertura, e eu não sei se eu concordo, se eu de fato estou certa, que as pessoas, às vezes, na maturidade, elas começam a engasgar com mais frequência.
Do mesmo jeito que a gente começa a roncar, porque começa a existir uma frouxidão aqui, é isso? É, isso mesmo. Me explica, doutor. Com a idade, vai havendo um enfraquecimento dessa musculatura, da faringe, do esôfago, da garganta em si. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa se engasga até com saliva, né? Então passa mal até com saliva, até aspira saliva muitas vezes. Então muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de engolir a saliva, chama-se deglutição da saliva. Alterada, ela começa a ter até problemas respiratórios, começa a dar pneumonia, enfim. Isso é um problema, por exemplo, o refluxo, né? O refluxo do estômago para o esôfago, muitas vezes a pessoa tem uma gastrite, uma esofagite, ela acaba tendo problema no esôfago, perto do estômago, lá naquela junção lá embaixo, e às vezes até pela idade, esse esfíncter que separa o estômago do esôfago fica mais flácido, então o suco gástrico volta, começa a dar uma queimação, a pessoa sente um mal-estar aqui e queima de fato o esôfago. Isso acaba fazendo com que a pessoa também tenha um problema de engasgamento por causa do esôfago lá embaixo. Ele fecha o esôfago. É uma reação àquela queimação, aquela queimadura, na verdade, que aconteceu no esôfago. Existe uma doença que até muitos médicos desconhecem, que é a esofagite eosinofílica concêntrica. O que é isso para quem está nos ouvindo? O esôfago vai fechando e vai concentricamente e não desce alimento. Isso acontece por causa de estresse, porque a pessoa pode somatizar uma série de partes do corpo e uma delas é o esôfago. Então, assim, o problema de engasgar, você vê, até criança engasga, é o dia a dia. E quando a gente começou o nosso serviço há muitos anos atrás, nós fazíamos também retirada de corpo estranho. O que criança tem problema de deglutir, engolir e aspirar bolinha, pérola, qualquer objeto muito perigoso, caneta Bic, aquela tampa, hoje em dia, inclusive, a caneta Bic é vazada. Tem um furinho em cima, né? Tem um furinho em cima que é para evitar, para que se aspirar, descer para o pulmão, ele consegue respirar mal, mas respira um pouco. Antigamente nem isso tinha. Então, assim, é muito perigoso, cuidado com as crianças e as pessoas, como você lembrou, com mais idade, é natural que isso vá acontecer com recorrência, com frequência. Então, tem que tratar, tem que procurar assistência. E sem pensar, inclusive, e citando já, alertando, câncer, né? Às vezes a pessoa não tem dor nenhuma, não tem emagrecimento, não tem nada, tem só dificuldade, se engasga a todo momento, precisa investigar, fazer endoscopia digestiva, ver a árvore respiratória como é que está, a faringe, a deglutição, né? Então, assim, é muito importante. Esse problema, ele é mais de ordem gastro, ou seja, ela deveria procurar um especialista em gastro ou em otorrinolaringologia? Olha, geralmente quem tem problema de engasgo costuma procurar um neurologista. Um neurologista? Costuma procurar, mas tanto o neurologista... Por que um neurologista? Porque muitas vezes a pessoa ela está com um distúrbio motor, neurológico, por uma questão de doença degenerativa ou pela própria idade que nós já falamos. Então a pessoa começa a ter diversos distúrbios neurológicos e o engasgo vem acompanhando isso. Por exemplo, o Parkinson dá demência, Alzheimer, todas essas doenças levam a dificuldade na deglutição, no ato de engolir. Por isso que vão procurar o neurologista, normalmente. Então, na verdade, o engasgo ele acaba sendo um sinal, um sintoma. É um sintoma. Que, de repente, chama atenção para uma outra doença. Várias doenças, várias. Olha que interessante. E, às vezes, a gente tem com frequência, ou conhece alguém que tenha com frequência, e não vai procurar, né? Fica achando que é normal, só vai procurar ajuda quando a coisa fica perigosa, que a gente precisa de um socorro imediato. Mas olha como é interessante e como pode significar aí que você tem alguma coisa mais séria. Então, não é questão da gente, por exemplo, melhorar a nossa mastigação, comer com atenção. Também? Também. Muitas vezes a pessoa tem um hábito errado de comer rapidamente, pega o alimento e praticamente nem tritura ele direitinho, acaba engolindo. E isso pode acontecer o seguinte: esse alimento chega em porções muito grandes, como eu falei já há pouco, no esôfago, o esôfago cria um espasmo. Precisa estar bem mastigado para que... E outra coisa, o alimento mal mastigado, ele vai ter dificuldade na digestão lá dentro do estômago. E o que vai acabar acontecendo? Começa a gerar as gastrites.
por causa do não mastigar direito, porque o fato de você macerar na boca, você também está expondo o alimento à ptialina, que é uma enzima digestiva. Então a digestão começa na boca. Então, se você não faz esse processo direitinho, você acaba tendo problema de esôfago, de estômago e de engasgo, né? Impressionante. No final das contas, tudo é o nosso corpo, né? A gente está conversando com o otorrino e a gente precisa entender de todos esses assuntos e o próprio otorrino, porque às vezes esse refluxo afeta as suas vias respiratórias, assim como o engasgo, e aí você também pode ter outros problemas de laringe, faringe, etc. Muito bem, agora vamos lá. O enfermeiro socorrista Carlos trouxe aqui pra gente... Um boneco de anatomia. Esse é um boneco de anatomia pra gente entender onde é que estão as coisas, né? Então, Perfeito. Vamos lá, pra gente conseguir entender um pouquinho sobre o nosso corpo, Então, Carlos. vamos lá. Como o doutor falou, né? Tem várias causas que podem causar esse engasgamento, né? Nós chamamos de ováceo, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que é até o mais comum, né? E até que a emergência, o socorro vem nesse sentido. Então, exatamente como o doutor falou, o hábito, às vezes, de conversar enquanto mastiga ou não mastigar direito os alimentos pode levar ao engasgo, né? Objetos, crianças, né? Quando brincam com bolinhas de gude, com brinquedos... Moeda acontece muito, né? E pode ocasionar esses engasgos. Então, qual é o procedimento? Então, você tem dois tipos aí de engasgamento, o parcial e o total. Se você tiver um engasgamento parcial e você estiver tossindo, sempre tem que induzir a pessoa a tossir, porque ela já tem um reflexo. Então, utilizar aquela potência do diafragma e do pulmão para poder expelir aquilo que você tem. Pode ser uma comida, um pedaço de carne, o que for. Né? Essa noite eu vi um vídeo de uma moça comer um torresmo, que é mais duro e foi complicado, e quando fizeram a manobra correta, conseguiram desengasgar. Então, como é que seria isso? Se a pessoa está engasgada, você vai falar, o senhor consegue tossir? O senhor consegue tossir? Então, tem que tossir, tá? Para poder expelir esse objeto. Às vezes a pessoa fica envergonhada, ela não quer fazer nada. Então, se você está do lado e percebe, é bom você intervir. Vamos supor que a Cláudia esteja engasgada. Eu percebi, a senhora consegue tossir? Então continua tossindo. Às vezes a pessoa fica constrangida, porque às vezes está numa reunião, está num lugar que às vezes não quer chamar atenção, ela não quer tossir. Então, se a gente percebe, tem que falar para a pessoa tossir para não agravar e isso não ter uma obstrução total. Agora, se tiver uma obstrução total, como é que você vai fazer? Os novos protocolos da Associação Americana do Coração, a Cruz Vermelha Canadense, o Conselho de Ressuscitação Cardiopulmonar Europeu, hoje em dia todos eles utilizam 3 métodos para desengasgar, que seria o tapa nas costas, né, entre as escápulas, né, a compressão abdominal, o que seria? Aqui nós temos o diafragma, essa película que separa a região abdominal dos órgãos da região torácica. Então, qual o melhor procedimento para você fazer? Vamos supor em um adulto, tá? Você vem com a mão na região umbilical, você junta com as duas mãos e você vai fazer esse procedimento para cima. Um erro comum, muitos socorristas, até colegas que são ótimos no resgate, às vezes ele induz a gente a fazer essa compressão reta e você acaba esmagando as vísceras e você não aciona os pulmões. Então, aqui no diafragma, se você até que estiver em casa ou aqui mesmo, nós podemos observar que na região abdominal, se nós subimos, ó, o ar sai. Então, qual que é o erro que acontece? No desespero, faz reto, ó, e não tem o acionamento dos pulmões. Então, a técnica é, na região do umbigo, você ir em direção aos pulmões. Eu já tive a oportunidade de desengasgar pessoas. É uma situação extremamente pesada, é uma situação de morte, não é uma coisa simples, como você vê num vídeo, tá desengasgando. É tenso. Então, naquela parte tensa, você tem que se acalmar e lembrar da técnica. Não cometer o erro, vamos supor que isso aqui é uma vítima muito mais alta do que eu, e às vezes é uma mulher mais baixa. O erro, querer fazer reto, você não aciona. Então, para cima, você aciona os pulmões para tirar esse objeto. Se for uma pessoa mais alta que você, vai ficar difícil, né? Sim, aí você tem que lembrar da técnica. Porque, vamos supor, você é mais baixo que eu, tenho 1,90 m. Então, você está mais baixa, a dica qual que é? Direcionar para cima.
No desespero, nós queremos fazer de forma reta e nós não acionamos os pulmões. Então você vai acionar para cima, para o diafragma, igual eu fiz aqui, ó. O ar sai. E também essa é uma forma de você também se desengasgar. Eu me engasguei, não tem ninguém para me ajudar e também essa é uma forma que eu posso me desengasgar. Outra situação também é no encosto de uma cadeira. Você colocar o encosto da cadeira e você projetar para jogar esse ar também nos pulmões. Essa é outra maneira de você desengasgar. Os novos protocolos, eles dizem para você até ciclar 5 batidas nas costas e 5 compressões abdominais. A palavra sempre é sugerido, né? Os protocolos falam, a Associação Americana do Coração fala, é sugerido, é sugerido. Por experiência própria, eu aconselho direto na região abdominal para acionar os pulmões. Vamos supor, é uma moça muito menor, eu tenho um porte muito mais largo, imagina a força que essa mulher vai desprender nas minhas costas para tentar desobstruir esse objeto aqui atrás. No bebê já é ótimo, porque você faz essa compressão no bebezinho e essa batida entre as escápulas, ela é muito efetiva. Ela é muito efetiva. Eu já desengasguei bebê, então ela é muito efetiva. Então quando você coloca o bebezinho com essa cabeça projetada mais para baixo e usa a gravidade para desengasgar, você sempre bate entre os ombros, porque o bebê ele é mais maleável. Então, com a tua mão aqui na frente, a batida atrás, você consegue pressionar esse pulmão, né? Então aqui, o bebezinho embaixo, com o pezinho preso atrás, para ele não cair, você já projeta ele para frente e já você bate. 1, 2, 3, 4, 5. Girou para o outro braço. E no tórax, na linha mamilar, você vem e pressiona 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E você repete, repete, repete. O bebezinho começou a mexer, começou a chorar, parou. Lateraliza, pega a roupinha do bebê, limpa o que está por fora. Evita colocar o dedo, porque a boca do bebê é muito pequena. Dependendo do bebê, neonato, às vezes a boca é muito pequenininha. Você pode obstruir ainda mais. Então mantenha lateralizado, usa a força da gravidade para poder tirar. Se tiver à vista, às vezes pode estar até no bercinho e o bebezinho pode até pegar. Por isso que não é aconselhável no berço, né, ter brinquedos, objetos, ou uma que pode sufocar o bebê, né, dependendo do que for, até o cobertorzinho pode sufocar o bebê, ou então pequenos objetos, o bebezinho às vezes pode pegar, colocar na boca e aquilo pode engasgar. Então são cuidados que nós temos que ter, tá? Então, de forma resumida, como é que nós fazemos aqui? No bebê, só para encerrar, entre a linha mamilar e pressionando 5 vezes. A dica de ouro que eu dou, sempre inclinado para baixo. Porque se você errar a força da gravidade te ajuda, né? Eu tenho colegas enfermeiros que lidam muito com bebês, muitas vezes só de você inclinar já desengasga. Tá? Então ajuda demais. Então pressione, mantenha a calma, não cometa o erro de ficar desesperado olhando para o bebê, porque a força da gravidade não vai te ajudar. É o que eu falo, o desespero vem, a adrenalina vem na hora do resgate. Então se concentra na técnica que você tem que fazer. Mantém inclinado o bebê, 2 dedos no tórax, 1, 2, 3, 4, 5. Colocou, inclinou, mantém ele inclinado para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Até ele desengasgar. 1, 2, 3, 4, 5. Começou a movimentar, chorou, mantenha lateralizado para esse corpo estranho, geralmente líquido, né? Às vezes o leite, algo pastoso. Deixa lateralizado, usa a própria roupa, o que tiver em volta para poder limpar por fora, tá? Não cometa o erro de desengasgar e pegar o bebezinho, que é o instinto que nós temos, né? Aí pode engasgar de novo. Entendi. Então mantenha lateralizado. Então o bebezinho seria isso. E agora mulheres grávidas e obesos. Como é que nós faremos? Mulher grávida. Mulher grávida, você não vai fazer a compressão na barriga da mulher. Como é que você vai fazer? Na região do tórax. Então você vem no tórax e pressiona. Você vem no tórax. Para trás ou para cima também? Aqui pode ser reto, porque como os pulmões estão aqui, ó, bem aqui no centro, aqui você pode apertar realmente os pulmões, tá? Então a pessoa que é obesa, ou então tem um porte muito grande, o ideal é você vir aqui no tórax mesmo, bem na linha mamilar. E é efetivo. É efetivo. Tem diversos casos de pessoas que são desengasgadas.
A mulher grávida também não. A mulher grávida, você não vai no ventre da mulher. Então você vai aonde? Na linha mamilar. E sempre por debaixo das axilas. Porque se a pessoa desmaiar, você consegue segurar. Tá? Então a vítima, nós consideramos ela engasgada enquanto ela está consciente. Se ela perdeu a consciência, você vai fazer o quê? Uma massagem cardíaca, né? Falar de uma forma mais leiga, né? Que é a ressuscitação cardiopulmonar. E aí a lógica é a mesma, porque no chão você vem, eu vou ficar aqui em pé por causa da bancada. Então você vai ficar em 90 graus em cima do tórax e com o peso do teu corpo em cima, muito provável, você vai desengasgar. Porque você vai fazer uma pressão muito grande no tórax, acionar os pulmões para liberar essas vias aéreas. Tem uma instrutora minha que ela trabalha no Necrotério de São Paulo. E ela pega muitos casos de pessoas que morrem por engasgamento. E às vezes ela me manda, Carlos, eu tô com uma moça aqui de 32 anos que faleceu por engasgo. Aí eu falei, como é que foi? Eu fui desobstruir, quando eu vi, falei, parecia um tecido, era um pedaço de frango. Então, assim, engasgamento é uma morte, né, doutor? Nesses casos, né, Frango absolutamente... É campeão, né? Frango é campeão. Frango é campeão. Frango é campeão, né? Então, assim, é extremamente evitável. Então, é inadmissível que uma pessoa hoje em dia morra engasgada, né? Então, assim, é uma manobra simples, né? E que funciona. É efetiva, é efetivo. Criança, aqui no caso, se é uma criança, como é que você vai fazer? Também você vem na região das costas, deixa eu virar aqui, ó. Então você vem com 1, 2, 3, 4, 5. Vira e você vem na região abdominal e você sempre em direção aos pulmões. Não cometa o erro de querer esmagar as vísceras. Sempre em direção aos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai nessa sequência. Se a criança é menor, você vai se ajoelhar para poder ficar na altura da criança e se tornar efetiva a manobra, tá? Então, de forma resumida, é dessa forma que nós atuaremos no resgate dessas crianças. Maravilha. Vou convidá-los para sentar, fiquem à vontade. E eu vou pedir 2 minutinhos. Pode sentar aqui do lado dele, Carlos. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o Dr. Edson. A Thaisa falou que ficou um tempo sem respirar, né? Quanto tempo a gente pode ficar sem respirar? No engasgo, às vezes a pessoa já fica sem respirar. Apneia, né? A pessoa... Então, a tolerância do cérebro, 5 minutos, né? 5 minutos, depois disso... Não, pode voltar, depende de cada pessoa, mas normalmente 5 minutos já é fase crítica. Então já começa a entrar em bradicardia, começa a ter alteração da frequência cardíaca e a pessoa perde os sentidos e já começa a ter lesão neurológica. Uau! Então... No caso de um problema cardíaco, o que a gente pode fazer? Estou vendo que tem até aqui o boneco no chão, né? Então, nós vamos fazer até sequência. A gente vai fazer o desengasgamento. Se caso não conseguir desengasgar e a pessoa desmaiar, nós vamos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Você quer fazer em mim para você ver como é que é o procedimento? Quero. Pode? Um segundo. Isso, pode ser? Eu quero. Perfeito. Você vai pôr... Isso, eu vou colocar em mim, tá? E você vai simular aqui, né, o desengasgamento. Tá? A manobra aqui, ó. Fecha aqui pra mim, por favor. Eita, pronto. Deu, perfeito. Então aqui, como é que vai ser feito? Você vem abordar. Geralmente as pessoas podem estar com a mão no pescoço, nem sempre. Às vezes tá com a mão no pescoço, ou ela tá com a mão pra cima, ou ela aponta pro pescoço que está engasgada. Então, qual é o procedimento? Você vem oferecer ajuda e você vem por trás de mim com a mão na frente, você vai fazer a manobra. Vamos lá na frente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse aqui está simulando o teu... O pulmão. O pulmão. Aqui, né? Então você vem, isso, a região abdominal e aqui desengasgando. Tá. Esse é o equipamento que nós utilizamos no treinamento de primeiros socorros e para os socorristas. Tá bom, então vamos lá. Você está aí... Eu estou engasgado e você vem... Eu venho aqui. Por trás, isso, sempre por debaixo das axilas, com uma mão fechada na região do umbigo e a outra aberta em cima. E você rapidamente faz a manobra e desengasga. Já desengasgou. Já isso desengasgou? Mesmo, já voou ali Mas seria só isso? Sim, aí você vai fazendo a compressão até sentir desengasgar. Eu já estava achando que ia ser muito mais difícil.
É exatamente isso. Não é tão difícil. Não, é simples. Então, é uma manobra Então, é simples. uma mão fechada e uma mão Uma mão aberta. fechada, outra mão aberta, pá, e você faz essa pressão rápido e você desengasga. Exatamente como você fez. Perfeito? Muito legal, né? Vamos supor que a Cláudia tentou e não conseguiu desengasgar. Vítima, Tentei desse jeito. Tentei, Segura aqui, doutora. você tá lá engasgado. pessoa desmaiou, foi para o chão. Vítima foi para o chão, massagem cardíaca. Qual que é o posicionamento agora? Você na linha mamilar, vítima no chão, as mãos entrelaçadas na linha mamilar e o corpo a 90 graus. Vou até virar para a câmera para mostrar. O ombro tem que estar a 90 graus em relação ao tórax. E você vai iniciar as compressões. Por quê? Essa é a lógica da compressão na mulher grávida ou no obeso. Porque você não tem como fazer a compressão. Você não vai no tórax? Então a lógica é a mesma. Então eu venho no tórax, na linha mamilar, entrelaço os dedos, braço reto, cotovelo sempre reto, cotovelo nunca dobra. Você vem em cima do tórax e com o peso do teu tronco, você faz a compressão. O que faz a ressuscitação cardiopulmonar não são os braços, é o tórax. Ó, você vê que os meus braços não dobram. Então você vem fazendo essa compressão até essa vítima desengasgar. Se ela não desengasgou, você continua essa compressão, pede para alguém ligar para SAMU 192 ou bombeiro 193. Uma maneira de lembrar: SAMU 192, bombeiros 193. É uma brincadeira que a gente faz na hora do estresse, você lembrar do número. E falar, ó, tô com uma vítima com parada respiratória e eu preciso de ajuda. E aí eles virão e ajudarão. Então, só para relembrar, vítima tentou desengasgar, como a Cláudia fez, não desengasgou, desmaiou, foi para o chão, ressuscitação cardiopulmonar, compressão na linha mamilar, e com o peso do teu tronco, e você vai fazer. Engasgou, enquanto um tá tentando desengasgar, eu já tava ligando pro SAMU. É exatamente o que tem que ser feito. Nem ia esperar. Exatamente, porque às vezes você está entretido na emergência e você nem se atenta a pedir ajuda. Então, a Porque sua o ideia é doutor ótima. Edson falou 5 minutos, né, já começa a ter prejuízos. É, Então, tem a morte situação cerebral irreversível. A cada 1 minuto você perde de 20 a 25% de chance de ressuscitar essa vítima. Não é brincadeira, né, gente? Olha, coisa A séria. pessoa que está, como ele está orientando, ela tem que estar fria, focada e sangue frio. Não adianta desespero. Desespero não vai ajudar ninguém. Então ela tem que focar, aprender essa técnica que foi um serviço de saúde pública muito importante hoje aqui, né? E aplicar. Perfeito. E outra pessoa, como você falou, já vai acionando a emergência. Olha, perguntem, viu? Porque eu sei que às vezes fica uma dúvida ou outra e a gente realmente quer te ajudar. Já tenho várias perguntas, vou colocar na tela, mas se você também tiver a sua, fica à vontade, porque o programa é feito para você. Pode liberar a produção, vamos colocar aqui no visual para a gente começar a ajudar de forma mais pontual. O Luiz Guilherme da Silva diz assim: tenho refluxo desde pequeno, com frequência eu acordo de madrugada engasgado por causa do refluxo e não consigo respirar direito e tosso muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer para amenizar esses sintomas quando acontecer de novo? Doutor. Olha o que ele falou. Ele falou que acorda de madrugada. Tem que ver... Como é que é o nome do... Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, você tem que ver se você não tem apneia do sono. Apneia do sono. É importante você checar isso, porque a apneia do sono, ela dá refluxo e ela dá engasgo. Então, tem que investigar isso aí, porque não adianta nenhuma outra medida se não for feito o diagnóstico de apneia do sono. O que é apneia do sono? A pessoa para de respirar durante o sono, né? E aí ela entra em sofrimento respiratório e sofrimento também o esôfago abre durante o sono, porque o esôfago normalmente quando está dormindo ele fica fechado. No sofrimento que está parada a respiração, o esôfago abre, o suco gástrico volta, dá a azia, dá a queimação, dá o refluxo. Então tem que investigar se tem apneia do sono. E aí tem que tratar a apneia do sono. Ou é cirurgia, ou é uso de CPAP, ou é perder peso. Enfim, tem que ver o que precisa ser feito. Qual é o risco da apneia do sono? A apneia do sono pode matar. A apneia do sono ela tem uma série de riscos. A apneia do sono hoje ela faz parte do que se chama, eu vou usar um termo médico aqui, mas vou explicar, síndrome metabólica. Quer dizer, obesidade, diabetes, hipertensão, uma série de coisas e a apneia do sono. Então a apneia do sono ela baixa a testosterona da pessoa,
baixa hormônio do crescimento, hormônio tiroidiano, ela dá uma série de problemas no organismo e isso que nós acabamos de falar. Então, a apneia do sono tem que ser investigada e tratada. Perfeito. A Lilian Martins fala assim, eu engasgo muito bebendo água, já fiz cirurgia de hérnia de hiato, geralmente como rápido também. Tem algo a ver com hiato? A hérnia de hiato, o que é? É a hérnia do esôfago para o estômago, porque o diafragma, na junção do esôfago com o estômago tem um diafragma. Né? Então, esse espaço aí é um esfíncter. E a pessoa pode ter isso mais flácido, mais relaxado, com a idade isso acontece. E o que acaba, hoje se sabe, que leva muito ao relaxamento do esfíncter precocemente, é o uso abusivo de cafeína, de tabaco, cigarro, esses estimulantes que acabam com o tempo alterando a função do esfíncter esôfago-gástrico. Olha lá. Tem que tratar. Né? Gente, o tratamento seria o tratamento seria cirúrgico ou farmacológico? Então, cirurgia pode ser feita para fechar esse esfíncter, né? Diminuir o tamanho do esfíncter. Hoje faz por vídeo, não precisa abrir o abdômen, né? Agora, no caso, ela já fez a cirurgia, por que então, ela engasga às muito? vezes a cirurgia recidivou, às vezes o problema voltou. Ah, pode acontecer isso? Pode acontecer. Esse é o problema. Agora, nem sempre o problema é cirúrgico. Então, tratamento clínico, aprender a mastigar direito, comer as medicações. Tem uma coisa muito importante, às vezes o alimento está te fazendo mal, às vezes você come só alimentos funcionais, alimentos que são naturais, mas um alimento pode especificamente te fazer mal. Uma das causas que gera muito refluxo é a alergia alimentar. Então tem que investigar isso também. Perfeito. Obrigada, Lilian. Próxima pergunta, vamos lá. Rosemary da Costa Martins. E no caso da pessoa ser cadeirante, como desengasgar? Carlos, boa pergunta, hein? Bacana, ótimo. Isso tem mesmo. Eu fui comissário internacional da TAM durante 15 anos, né? Então, nós tínhamos muitos cadeirantes nos voos, tanto em voos internacionais como dentro do Brasil. E ter um cadeirante, você precisa realmente fazer essa manobra, se for o caso. Então, a lógica vamos supor, tem a parte do encosto atrás. Ela pode te dificultar. O ideal seria o quê? Você entrar um pouquinho por trás, lateralizar um pouquinho essa vítima e ir na região abdominal. Dependendo da situação, se não der na região abdominal, venha na região torácica, como eu expliquei. Você pode ir na região torácica e fazer a força. Outra dica que eu dou, pode ser que você não tenha força para fazer essa compressão torácica. Todo socorrista ele é um instrutor. Então, se eu não tenho tanta força e o doutor Sérgio está do meu lado, eu falo, você pode, por gentileza, fazer a compressão? Ajudar a apertar. Aí você vem com a força, explica a técnica e faz a compressão. E é a mesma lógica também de alguém que estiver numa cadeira sentado no restaurante. Às vezes o encosto da cadeira não vai permitir. Então você lateraliza um pouco a pessoa e você vem na região abdominal ou na região torácica. Perfeito. Boa pergunta, Rosemary. Obrigada. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Minha mãe é acamada com sequelas de um AVC. Como proceder em caso de engasgo? Observação. Como o doutor disse, ela vem engasgando até com saliva. Isso aí já é isso é uma sequela, né? É sequela do AVC, né? Um dos problemas do AVC é esse. A gente chama de disfagia. Dificuldade para engolir e o engasgamento. A coisa não tem muita solução clínica, né? Se isso se agrava, acaba se adotando posição mais alta decúbito da cama, dá alimentos mais pastosos para a pessoa poder deglutir e não ter o problema do engasgo, não aspirar. E muitas vezes, se isso se agrava e acaba dando problema no pulmão, tem que usar sonda nasoentérica. Mas essa dica de levantar a cama, já a cabeceira da cama, é importante, né? Importante. Agora, como é que a gente... Tem uma outra dica de prevenção, além dessa do doutor, também se puder, deixar a pessoa dormindo lateralizado para o lado esquerdo, por causa do desenho anatômico do estômago, né? Então, por causa do desenho anatômico do estômago, então diminui essa possibilidade desse refluxo. Ah, então peraí, é do lado esquerdo. Eu viraria para cá. Isso. Não então, deitar do lado esquerdo, porque a curva do estômago... Eu virava ao contrário. Porque a curva do estômago, ela fica para o lado esquerdo. Então, ela vai ficar, a comida e o alimento vão ficar represado, né? Então, se tiver. Então, o ideal é até não comer tão tarde também, né, doutor? Isso é uma coisa importante, não se alimentar na hora que vai deitar. Quanto mais idade a
pessoa tem que evitar de jantar, evitar o jantar, né? E se for ingerir algum alimento, líquido, né? E sempre assim, decúbito alto, decúbito alto. A Graciela disse, se a pessoa está sozinha e se engasga, como proceder? Duas situações. Ela pode fazer aquela manobra na região do umbigo, no próprio corpo, e projetar sempre para cima, acionando o diafragma para cima. Olha o meu ar saindo aqui, ó. E é velocidade, não é força. Muitas vezes a pessoa tenta fazer com força e ela não consegue. Então é velocidade. Vamos supor que ela errou a mão, colocou muito para cima, encosta aqui nos arcos costais, diminui um pouco mais a mão, vem mais para baixo e aciona para cima. Outra situação é no encosto da cadeira, como tem a sua cadeira, encosta o encosto aqui e você projeta o seu corpo no encosto. Assim, né? Isso. Então aqui, aqui na região abdominal, você, ó, tá vendo o meu ar, ó? Esse é bem prático, né? Aqui você desengasga. Já tive colegas meus da aviação que desengasgaram. Ela fazer é bem difícil. É difícil. Ainda mais porque deve já estar angustiada, fraca, né? Sem respirar E um direito. detalhe importante, se você desengasgar e a pessoa sentir dor, principalmente se for um idoso, dependendo da força, você pode ter uma fratura de arco costal, processo tifoide, de um órgão sólido, do próprio estômago, dependendo da força. Então, se a criança, o idoso, alguém sentir dor, depois que ela receber essa manobra, o ideal é procurar um médico. Olha, Carlos Rodrigues, socorrista e enfermeiro, instrutor dos cursos Primeiros Socorros e socorrista pré-hospitalar na 22 Brasil Treinamentos. Aliás, segue lá, gente, 22 Brasil Treinamentos. Ele tem um podcast muito legal, até participei do podcast dele e a gente bateu um papo gigante lá. E acabei falando um monte de coisa pro Carlos, muito que eu não falei nunca pra ninguém. Quem quiser, tiver vontade, vai lá, porque eu sei que vocês vão curtir, tá? Que é no 22 Brasil Cast. Pode procurar, que você vai achar no YouTube, 22 Brasil Cast. O Instagram, 22 Brasil Treinamentos e 22 Brasil Cast. E o WhatsApp. Se você quiser fazer o curso, tiver alguma dúvida, quiser mais informações, 11 99175 4880. E acesse o site 22brasil.com. Dr. Edson Monteiro é otorrinolaringologista, mas é um médico que compreende o corpo como um todo, tem feito um trabalho incrível, que envolve o bem-estar de forma geral, longevidade, sabe? Repensando aí os nossos hormônios, a nossa alimentação. Então, tenho certeza que você vai estar bem investigada com esse médico, porque esse é fera. Eu tô falando isso porque não o conheço apenas aqui, mas também como paciente. Ele é daqueles médicos que fuça, esmiuça e quer realmente que a gente tenha qualidade de vida. O Instagram é dr.edsonmonteiro, dr.edsonmonteiro. Ele é especialista em otorrino, com mestrado e doutorado pela Unifesp, já foi presidente da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular, é o supervisor de residência médica no Hospital Santa Marcelina e o contato é o 11 2950 2339. 11 2950 2339. Pode entrar em contato lá. Muito obrigada, meninos. Obrigado. E até a próxima, foi uma alegria recebê-lo. Obrigado, Cláudia. Obrigada, tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigada, doutor. Tchau, Tudo prazer de em te bom ver. também. Obrigado. Muito prazer.